Fala nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, mais uma vez aqui com o Paulo. Hoje a gente vai falar de tudo que Dado tentou até o momento, tirando o jogo de ontem, a análise ainda vai sair. Então já deixa o like, é só clicar no like, pô. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no Canto Rubro Negro. Eu gosto muito desse conteúdo das análises. Eu sei que não é dos vídeos que vocês mais assistem, mas mesmo assim eu gosto muito desse conteúdo aqui técnico. Muito do que a gente falou, inclusive no pré-jogo da partida contra o Atlético de Alagoinhas, aconteceu, tanto com o material de Paulo aqui, quanto com material de Júnior. Então, para quem gosta de estudar, de procurar saber um pouco mais do que acontece no campo, esses vídeos são excelentes. Eu particularmente gosto muito de gravar. Paulo, meu irmão, boa tarde. Deixe seu recado inicial, dessa vez que eu já vou colocar algumas imagens, material todo preparado por Paulo, tá? Boa tarde, galera. Passando aqui, né, para fazer uma avaliação desse trabalho dado Cavalcante. Chegamos aqui a 6 jogos, mais de um mês já de trabalho, embora tenha poucos jogos, mas já dá para avaliar algo de Dado. Então a gente vai aqui fazer um pente fino de tudo que aconteceu desde o anúncio de Dado no Vitória e é o que a gente vê hoje. Quais são os pontos positivos, negativos, o que cresceu, o que regrediu, exatamente todas as características e pontos do trabalho dado Cavalcante no Vitória. Então fica com a gente que tem um conteúdo muito bom para vocês. Claro que aqui não vai se resumir, o treinador é bom, o treinador é ruim, entregador de colete, melhor do mundo. Não é isso, aqui é uma análise mais técnica das coisas. Vamos lá, vamos começar colocando a primeira imagem aqui, que é com relação aos números dele no Vitória. Dado tem 6 jogos, isso aqui tá contando o amistoso, Paulo? Não, tirando o mistura. 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. 50% de aproveitamento, 4 gols marcados, muito pouco, e a gente vai comentar o motivo disso aqui também, e 3 gols sofridos. Sofreu poucos gols, mas também marcou poucos. Eu acho muito pouco esse número aqui de gols marcados. Eu acho que esses números aí representam muito o Vitória de 2021. Poderia ser facilmente ali o número do Vitória da temporada passada. Um time que sofria poucos gols, não à toa foi rebaixado como quarto melhor defesa da Série B, porém um dos piores ataques da Série B, assim como é o Vitória esse ano no Campeonato Baiano. Se eu não me engano, é o 8º colocado, que é o NIB, tem mais gols que o Vitória. Então é um número muito, muito baixo. Aqui Paulo separou as formações mais usadas. O que o Vitória mais fez até agora nesses 6 jogos foi o 4-4-2 na organização defensiva e o 3-4-1-2, o 3-5-2 na organização ofensiva, sendo que isso aqui varia para um 3-2-5, varia bastante. Utilizou também 4-3-3 sem a bola e com a bola utilizou o 3-1-4-2, 3-2-5 e outras. Aí a gente vê que pelo menos em termos de sistema, Paulo, ele vem tentando variar, né? Isso, ele tem buscado, né, uma plataforma ideal, seja com mais jogadores no meio. No último jogo ele já tentou mais jogadores no ataque, ele tem ali buscado um pouco tempo de jogo que ele tem, embora ele tenha muito tempo de treinamento, ele tem pouco tempo de jogo. Então, com base nesse pouco tempo de jogo que ele tem, mais de quase 2 meses no Vitória, um mês e pouco, ele está tentando ainda achar uma plataforma ideal. Eu acho que ele ainda não achou. Eu acho que, na verdade, a plataforma no jogo passado, com 3 atacantes, foi a que chegou mais perto, assim, de dar uma luz, exceto nessa finalização, mas a gente vai falar isso lá na frente. A gente tem agora, mais uma vez, lembrando que o material é de Paulo, sigam também o SCV Análises, tá? A gente tem o contexto. Dado não participou da montagem do elenco, e quando a gente fala isso, parece que a gente tá passando pano. Não é isso, mas são fatos. Ele não participou da montagem do elenco, teve perdas no início da temporada por Covid ou por venda, como por exemplo a questão de David, não teve uma boa sequência de jogos ainda e chegou no período de reformulação do clube, né, Paulo? Aqui não são desculpas a estar defendendo o treinador, não. Aqui são apenas o contexto para a gente entender que merece críticas, sim. Ontem eu falei no Twitter que o trabalho dado merece críticas pela ineficiência no ataque. Mas a gente tem que analisar alguns contextos também, como, por exemplo, para mim, é o principal o treinador não participar da montagem de um elenco. Ele teve que se adaptar mais ao grupo do que o grupo é ele, então ele está tendo esse choque ainda. Do grupo entender ele entender as características do grupo. Então, muitas vezes, por isso que a gente possa ver assim, por que fulano não tem mais chance? Seja porque ele ainda está tendo esse, realmente, lidando com tantas peças ali, com tantas características de jogadores que ele não tinha visto antes, que ele teve que estudar, e no dia a dia ali ele está ainda fazendo esse teste. Eu acho, sim, que tem algumas peças que já deveriam ter sido claras a mudança, como o Matheus Moraes na zaga, como o Gabriel Santiago, pelo menos, no mínimo, ter mais minutos no lugar de Jadson. Não admito o Jadson ficar saindo todo jogo 20 no segundo tempo, sendo que no intervalo, já em muitos jogos, ele poderia ter saído já no intervalo por estar mal na partida. Eu acho que algumas coisas merecem sim a crítica, mas a gente trouxe aqui os contextos para a gente entender que não deve ser essa cobrança toda, assim como estão colocando. Como, por exemplo, pedindo já demissão. Isso pra mim é inimaginável, irmão. Pedir demissão pra mim não faz sentido. Vamos falar agora dos jogadores mais utilizados, tá?
Arcanjo e Alisson Cassiano, já que a gente teve mudança na zaga e na lateral esquerda e na lateral direita. O meio de campo, João Pedro, Dudu e Jadson. E no ataque, Queiroz e Luíde. Desses aqui, Arcanjo, João Pedro e Dudu são unanimidade. Luíde veio conquistando a torcida, mas a galera ainda tem um pé atrás. Esses foram os jogadores mais utilizados e pra mim o grande erro aqui, Paulo, tá no meio de campo e você sabe quem é. Jadson, ele tem sido uma insistência, eu nem falo tanto insistência para iniciar de titular, tá? Porque eu sou Paulo Roberto, analista e torcedor do Vitória. Eu não sou treinador, não sei se eu teria culhão para fazer isso também, visto que é uma pressão da diretoria, o cara chegou como 10, coisa e tal, então eu entendo, eu poderia fazer, mas eu teria que ter muito culhão para sacar Jadson assim simplesmente, sabendo que isso poderia gerar um desconforto no vestiário, diga-se de passagem também, que é um jogador que tem uma influência muito grande somente pelo nome que ele carrega. Então a gente tem que entender que o treinador ele passa por muitos pior, mas eu acho que no mínimo é inadmissível o Jadson ter os minutos que ele tem hoje. Eu acho que Jadson vai ser um jogador importante, um jogador de qualidade, mas o tempo que ele tem em campo, pelo pouco que ele produziu, irrita um pouco. Como o Gabriel Santiago, que teve minutos melhores que Jadson na temporada, embora não tenha feito gols e dado assistência, como foi o caso de Jadson. Gabriel Santiago contra o Barcelona de Leos, pegar alguns momentos da estreia, ele tem minutos melhores que Jadson, mas então ali também me irrita essa sequência tanto assim de Jadson, ao ponto de ser testado toda a lateral, de ser testado a zaga, de ser testado centroavante em jogo treino, amistoso, ser testado tudo, menos aquela em posição de 10, sendo que a gente vê que é mais precária tecnicamente hoje. A que menos está entregando é a camisa 10, é o meia armador, entre aspas, né? Que a gente sabe que o Vitória passa por um problema coletivo também. Mas se conseguiu testar tudo até agora, colocou 3 volantes, colocou 2 laterais diferentes, colocou 3 atacantes, depois 2 atacantes, conseguiu mudar tudo, mas ainda não 10, que a gente está vendo que está com essa deficiência. Acho que precisa ser repensado sim. E aí a gente tem as curiosidades de dado. Desde que chegou ao Vitória, sua equipe não sofreu nem marcou 2 gols ou mais em uma partida. Esse, inclusive, tá, já vou dar spoiler, na imagem que Paulo fez de ponto positivo e ponto negativo. O Vitória ainda não venceu no Barradão em 2022. 75% dos gols sofridos vieram da esquerda e os 4 gols marcados foram um pela direita, um pela esquerda, um pelo meio e um de pênalti. Então a gente tem algumas variações aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, Paulo, eu gostei dessas observações porque elas já podem trazer o gancho para os nossos pontos positivos e negativos, tá? Vou colocar primeiro os pontos negativos, depois os pontos positivos que Paulo separou aqui. Dificuldade de progredir até o último terço em profundidade, concordo muito. Falta de preenchimento na área dos momentos ofensivos, concordo muito, inclusive no gol que Alisson Santos perde. Ele não pode perder aquele gol, mas ele levanta a cabeça procurando alguém para tocar a bola e não tem ninguém na área, demora muito para alguém acompanhar a jogada com ele. E as definições nas jogadas que são erradas, também conhecido como finalização. Porque definição, porque se passa muita coisa até a finalização, né? Porque eu não creio que Dado seja responsável pelo time finalizar mal. Visto que a gente vê, eu trouxe alguns conteúdos do treino em que o Vitória treina muito finalização. Então, Dado não pode entrar em campo e finalizar. Mas você levar o seu time até a finalização é papel do treinador também. Você tem que fazer com que o seu time chegue para finalizar e tenha ideias para fazer com que essas finalizações ocorram com menos pressão, de uma forma mais posicional no campo e tal. Então isso também passa por Dado. Excelente. Agora a gente vai colocar aqui os pontos positivos. Manutenção da solidez defensiva, mesmo com mudanças no setor, isso é verdade. Valorização da posse em 75% do campo e boas ideias defensivas. Eu acho, Paulo, que vai ter uma galera que vai te cornetar por ter colocado pontos positivos como valorização da posse, porque a galera vai falar, é uma posse de bola inútil. Realmente é uma posse de bola inútil em termos ofensivos e a gente já falou isso muito aqui. Porém, essa valorização da posse é um cobertor curto porque com a bola você sofre menos e aí também explica um pouco da solidez defensiva. É um cobertor curto, né? Perfeito, perfeito. Você foi crucial aí no que você falou, sem tirar nem pôr. Exatamente isso. Valoriza, mas não ataca, não faz o gol, beleza, mas isso faz com que a gente não tome também. Então tem seus pontos positivos e negativos. O próprio Dado falou isso na coletiva, né? Que às vezes ele tenta jogar com 3 atacantes, acaba tendo mais força na frente, mas não controla tanto o jogo. A bola fica batendo e voltando mais. Com aquele meio de campo que a gente não gostou, ele realmente, no primeiro tempo contra o Conquista, não sofreu tanto defensivamente. No segundo sofreu. Agora a gente vai ver as plataformas que a gente citou aqui, que Dado vem tentando usar. Vamos lá, vamos colocar a primeira aqui na tela, colocando como exemplo o Bavi, a organização ofensiva. Bom, aqui a gente vai fazer algo bem dinâmico aqui, né, que não tem muito o que falar. Na organização ofensiva, o Vitória utilizou algumas plataformas. O Vitória não teve na temporada nenhuma plataforma que não teve variação. Então a gente viu 4-4-2, 4-3-3. E com a organização ofensiva, a gente viu o 3-1-4-2, que foi principalmente no Bavi, quando o Vitória quis povoar
atuar ali mais no entre linhas pelo BS defendendo um 4-1-4-1. Então aqui foi só uma das organizações que o Vitória utilizou nessa temporada. Algo que Dado vem trabalhando também, essa saída de 3 é padrão desde 2019, se eu não me engano. O Vitória faz essa saída de 3, na época era com o Léo Gomes entre os zagueiros, entre Ramon e outro, se eu não me engano, perto do Páscoa, salvo engano. Mas desde 2019 o Vitória faz essa saída já. E esse 3-1-4-2 foi visto pouco, mas foi um dos momentos assim que a gente teve mais lucidez ofensiva, não foi? Foi justamente no Bavi. A organização ofensiva, aqui você separou a imagem contra o Falcon, né, Paulo? Mais uma vez, a organização, inclusive, similar, né? Isso, aqui o que muda é que na outra é 3-1, essa é 3-4. Então inverte ali o 4-1, a segunda. A gente tem mais jogador na construção, porém perde mais na frente. Isso, particularmente eu odeio com todas as forças isso. Eu dei duas primeiras linhas, você tem 10 jogadores de linha, você bota 7 jogadores nessa fase inicial de construção. Para mim é algo que eu não suporto. Mas em alguns momentos o Vitória utiliza isso, porque esses laterais também não ficam ali fixos, né? Esses laterais sobem também, ficam ali perto de Jadson da última linha. Então fica um 3-2-5 ali bem bagunçado muitas vezes. Mas esse 3-4 assim eu não curto bastante não. Eu também não curto não, inclusive porque a gente perde força ofensiva e contra o Falcon ficou muito claro. Inclusive, mesmo com 7 jogadores na construção, o Falcon conseguiu pressionar a gente bem, tá? Então, é um problema também coletivo. Na organização ofensiva aqui contra o Conquista, a gente teve o 3-4-1-2 com a bola, isso aqui vocês também já viram. A gente tem também da partida contra a Juazeirense, a primeira partida do ano, onde o Vitória atacou no 3-2-5, aqui o padrão também desde o ano passado, onde você tem Eduardo e Santiago alinhados e uma linha de 5 com os laterais espetados. Aqui é desde Rodrigo, talvez desde Osmar Lois, aqui já é mais antigo. Na verdade, eu tomei conhecimento, o 3-2-5, ele não é padrão no Vitória, é uma variação tática, ou seja, não é algo treinado, é algo que acontece no decorrer do jogo e muito acontece pela leitura do jogador. Aqui eu tomei conhecimento que Jadson, ele entendeu que nesse jogo ele poderia atacar esses espaços entre os zagueiros. Por isso que a gente vê esse 3-2-5, que embora ele tenha flutuado entre linhas, ele buscou afundar mais. É a leitura que ele fez do jogo, foi o jogador que fez essa leitura. E quando a gente avança muito nossas linhas, a gente forma esse 3-2-5. Nossos zagueiros estão no meio de campo com o João Pedro, os laterais não vão ficar ali próximos, eles vão ter que subir mais, porque o nosso time já tá lá na frente. Então é intuitivo, mas acaba acontecendo com frequência, né? É raro, mas acontece com frequência, porque a gente vê constantemente, que a culpa é que as análises sabem. Na organização ofensiva contra a Jacupa, a gente tem aqui um frame com 15 segundos, Paulo conseguiu pegar um frame de Vitória, tinha 11, o 3-4-1-2 mais uma vez. Não vou me alongar muito aqui também. Então a gente pode perceber que existem sim algumas tentativas de variação, mas eu concordo muito com o Paulo, que mesmo com essas tentativas de variar o sistema, Dado peca na escolha e para mim, isso é muito claro na escolha das peças por característica. Espero que ele consiga repensar isso. Vamos agora para a organização defensiva e aqui a gente tem um padrão também na maior parte do tempo, 4-4-2, também não vamos nos alongar muito nisso. Contra a Juazeirense, a gente tem o 4-4-2, o que a gente tá cansado de ver. Contra o Barcelona de Ilhéus, talvez a melhor partida do Vitória na temporada. Também o 4-4-2 aqui na segunda rodada, não mudou nada. Na terceira rodada, contra a Sardinha, a gente teve mais uma vez o 4-4-2, mais uma vez não mudou nada sem a bola. A gente teve contra o Conquista a primeira variação dessa defesa no 4-3-3, onde Luigi acaba subindo para a última linha. Com isso, você fecha mais o centro do campo, porém o adversário tem mais amplitude para atacar. Explica um pouco também porque a gente tomou contra o Falcon um gol pelo lado do campo e também o Atlético de Alagoinhas conseguiu chegar muitas vezes pelo lado do campo com inversão de bola, mas é um sistema defensivo que quando você recupera a bola, você tem mais gente para atacar, não necessariamente para se organizar, mas para fazer a transição de uma forma melhor. E a gente teve contra o Falcon esse mesmo 4-3-3, então foram essas duas variações sem a bola. Entre o 4-4-2 e o 4-3-3, eu prefiro o 4-4-2, porque eu acho que você tem mais noção de profundidade e amplitude. No caso, você tem mais preenchimento por dentro e pela beirada, enquanto o 4-3-3 te fornece mais preenchimento por dentro, mas você fica mais vulnerável nas laterais. Então, embora a gente jogue agora com 3 atacantes, possivelmente o próximo jogo vai ser com 3 atacantes, embora tenha 3 atacantes, dá para fazer o 4-4-2. É só você colocar os jogadores de beirada na segunda linha e avançar Jason para ficar lá do centroavante, o que o Vitória fez ano passado. Fabinho e Marcinho ficavam na segunda linha e na frente ficava Bruno Oliveira e David. Aqui a gente tem o vídeo do gol do Vitória contra a Juazeirense, coisa que a gente já falou aqui também no canal. Queiroz aproveita a sobra, mas eu vou voltar aqui. Na verdade, esse gol é fruto de uma pressão do Vitória. O Vitória perde a bola, consegue pressionar bem, Marco Antônio rebate e com isso o Vitória faz o primeiro gol na temporada. Perde pressiona bem feito, que eu tenho sentido falta, diga-se de passagem, apesar de achar que melhorou no segundo tempo contra o Atlético de Alagoinhas. A análise ainda vai sair, mas por conta da pressão, a Juá precisa quebrar a bola e aí Guilherme Queiroz faz o gol. Contra o Barcelona, Paulo, a gente mais uma vez faz o gol com pressão, e eu mais uma vez digo que senti falta disso tanto contra o Falcon como contra o Atlético de Alagoinhas, e essa pressão sendo feita de uma forma
efetiva. A gente rouba a bola e faz o gol. Guilherme Queiroz, inclusive, volta pressionando. E o resto vocês já sabem. O Vitória acaba conseguindo construir a jogada e com isso faz o gol. Eu aqui busquei trazer em vídeo, né? Pelo menos um lance de cada jogo, exceto do último jogo que a gente teve, que vai sair em breve, para não dar spoiler. Mas eu quis buscar o que mais se destacou nos jogos para a gente trazer aqui. Então, no primeiro jogo, o que mais destacou do Vitória foi a marcação pressão pós-perda. Principalmente no primeiro tempo. No segundo, a gente caiu o nível. Mas no primeiro a gente conseguiu fazer um gol fruto dessa marcação-pressão. A gente teve ali algumas jogadas, muito porque a gente exerceu esse tipo de marcação. Contra o Barcelona de Ilhéus, foi um jogo que o que se destacou mais foi a nossa variação, né, ofensiva. A gente conseguia ter essa facilidade de trabalhar a bola e chegar no último terço que a gente não conseguia nos jogos passados. Tanto sim que a gente reclamava, né, nos dois primeiros jogos de Salomão e Alemão, que erravam muitos cruzamentos, porque eles chegavam realmente muito. Hoje, mais uma coisa que a gente sente falta. A gente já vai ver alguns outros jogos que, infelizmente, não foi isso. Como Conquista, o destaque foi algo muito negativo o sistema tático do Vitória. Como nos dois primeiros jogos que eu trouxe, o que se destacou na partida, o que mais se destacou, que várias coisas se destacam, é essa marcação-pressão, essa organização ofensiva contra a Jacuipense, óbvio que respeitando o cenário de -1, mas o que se destacou, infelizmente, foi essa ineficiência na troca de passes. Aqui a gente vai ver vários lances onde o Vitória cedeu muitos espaços por conta de passes errados. Assim também surgiu o gol, né? João Pedro erra um passe, embora eu acho que o efeito dominó não foi somente com a dele. João Pedro erra um passe, a gente sofre o gol da nossa única derrota na temporada. Então, infelizmente, o destaque do time de Dalo nessa partida foram os passes errados, as precipitações nas tomadas de decisões. Aqui a gente tem o gol no clássico e saiu com Vitória acertando a transição defensiva, coisa que a gente tem dificuldade, volta e meia, e acertando a pressão e fazendo gol, né, Paulo? Inclusive, eu não trouxe lá como pontos positivos, porque eu poderia trazer muitas outras coisas, como, por exemplo, com negativo de dado, eu poderia ter trazido insistência em peças, por exemplo, insistência em alguns jogadores, mas não coloquei porque ficaria muita coisa e geraria um debate ainda maior. Mas outra coisa que eu poderia falar também foi a transição defensiva, né, que a gente melhorou. Para quem era acostumado a ver o Vitória sofrer muito a transição defensiva, hoje a gente tem uma transição defensiva razoável para bem, já é algo muito estrondoso. Aqui a gente tem um lance do Bavi, do Vitória, que mostra mais uma vez a pressão bem feita, né, Paulo? Esse lance, o Vitória consegue roubar a bola, como o Léo trouxe muito bem. Depois do Bavi, eu senti muita falta da pressão com as pernas. Embora ontem eu não acompanhei ao vivo o primeiro tempo, eu tive que acompanhar depois, mas no segundo eu vi ao vivo, fui analisar ao vivo o que estava acontecendo, eu vi realmente que a gente teve uma melhora. Não era como foi no Bavi, não era como foi no Barcelona de Ilhéus, não era o que foi no primeiro tempo contra a Juazeirense, mas já era o nosso a gente votar, o que eu não vi contra o Conquista, por exemplo. A gente viu o 4-3-3 contra o Conquista, mas não viu essa pressão que é meio contraditória. Se com menos jogadores na última linha você fazia pressão, porque com 3 você tá fazendo menos. Foi uma coisa que se destacou no Bavi também. Se a gente pegar aqui, na verdade, Léo, deixa eu botar aqui, enxugar tudo, a gente vê que o Vitória teve um tempo mal contra a Juazeirense, entendido que era o primeiro jogo da temporada, um jogo mal contra a Vitória da Conquista, um primeiro tempo mal contra a Atlético de Alagoinhas, né? E já estão pedindo a cabeça de dado. Eu acho que o primeiro tempo foi equilibrado, mas que os caras foram superiores em termos de organização coletiva. Eu achei o Atlético mais organizado do que o Vitória, tá? E aqui a gente tem justamente contra o Conquista, né? A gente vê na plataforma esse 3-4-1-2 e a gente vai ver como a gente consegue, porque eu falei no plano positivo, que a gente valoriza a posse em 75% do campo, porque a gente troca passe muito bem, embora ontem pra mim foi a exceção, principalmente a Alisson Cassiano, que errou muito espaço na saída. Mas vou até fazer um compilado de quantas bolas ele errou na saída, porque foi um absurdo, eu tava já angustiado em ver tantos passes errados de Alisson Cassiano, mas a gente vê que o Vitória consegue trabalhar a bola. Por quê? Porque tem muitos jogadores atrás. E por que não consegue muitas vezes criar na frente? Porque quando não preenche muito, fica com esse déficit. Aí o Vitória, olha como jogadores, poucos jogadores entram na área e o Yuri cruza, não tem ninguém. Então, embora os outros jogos a gente tenha que destacar os pontos positivos, já contra o Conquista a gente teve que destacar, infelizmente, essa ineficiência de atacar o último terço. Como se tivesse aqui a análise do Atlético de Alagoinhas, a gente iria destacar as finalizações erradas e as definições completamente absurdos. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo por aqui. Deixa o like, espalha pra galera. O Pix de Paulo vai passar aqui na tela pra você continuar contribuindo com o trabalho de quem fortalece aqui no canto. R$1, R$2, R$5. Deixa o like, espalha. Paulo, meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Valeu, meu irmão. É nóis. Um abraço.